começando o programa Artigo 5º. A cada semana nós convidamos especialistas para discutir como fazer valer na prática os direitos e garantias fundamentais estabelecidos pela Constituição de 88. No programa de hoje vamos falar sobre a responsabilidade de familiares em relação aos direitos de crianças e adolescentes. O artigo 5º determina que todos são iguais perante a lei e garante, entre outras coisas, a inviolabilidade do direito à vida. Também diz que ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa a não ser em virtude de lei. O artigo 227 especifica que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar os direitos básicos de crianças, adolescentes e jovens com absoluta prioridade, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Para falar sobre a responsabilidade de familiares, eu recebo no estúdio da TV Justiça Luciana Maciel, advogada de Direito de Família e membro do IBDFAM de Goiás, e a advogada Emília Eufrásio, na área de Direito Civil e mestranda em Criminalística. Sejam bem-vindas ao artigo 5º. Doutora Emília, eu gostaria que a senhora começasse explicando para a gente se a lei é clara quando trata de deveres e responsabilidades dos familiares. A lei, ela traz um rol bastante exemplificativo. É claro que ela não esgota todos os direitos e deveres dos pais para com seus filhos. Então, nós temos na Constituição Federal alguns artigos que tratam a respeito dessas garantias que a criança e o adolescente tem. Temos também o Estatuto da Criança e do Adolescente, que dispõe de uma série de direitos e também obrigações que os pais têm com seus filhos, e também o Código Civil, que elenca uma série de preceitos que devem ser observados pelos pais. Dentre eles, que é incomum, posso destacar a questão do dever do cuidado, da educação, da criação, a permissão para casar, e também como um direito do pai exigir o respeito, a obediência e também, dependendo do caso, também exigir alguns serviços da criança, desde que seja condizente com a idade e com a capacidade que ele tem. Doutora Luciana, e qual é o maior problema quando a gente fala da violação de direitos de crianças e adolescentes? É muito difícil falar em um maior problema, porque, na verdade, hoje, no direito da criança e do adolescente, ele é tutelado em 3 esferas, que é a família, a sociedade e o Estado. Em relação à família, hoje em dia, com o fato de que houve uma mudança muito grande no paradigma da família, acaba que as pessoas, os pais e mães saíram para trabalhar e essas crianças estão sendo relegadas a uma educação que é terceirizada para a escola, quando o seu papel, na verdade, é ensinar e não educar. Então, eu acho que hoje é a falta de realmente uma referência para as crianças. E é dever dos pais cuidar dos filhos e mantê-los a salvo. Mas muitas vezes a violência acontece dentro de casa. Alguns casos chocam pela brutalidade contra crianças. Em 2008, um caso polêmico de agressão contra a criança chocou o país. A menina Isabela Nardoni, de 5 anos de idade, foi arremessada do 6º andar de um prédio em São Paulo. A criança chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Depois de uma investigação, o pai e a madrasta da garota foram acusados pelo crime. Eles foram condenados pela justiça por homicídio triplamente qualificado. Ainda em São Paulo, mas dessa vez no município de Poá, mais um caso de violência contra a criança. Um homem foi condenado pela justiça a 3 meses e 3 dias de detenção por bater em seus filhos usando uma correia de carro. Os golpes provocaram lesões nos braços e nas costas das crianças. O pai confessou a agressão e, de acordo com o desembargador que examinou o processo, houve abuso de conduta por parte do acusado. Dados da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República revelam que o Disque Denúncia Nacional, também conhecido como Disque 100, recebeu só em 2013 124.079 casos de denúncias de violência contra crianças em todo o país. Números considerados preocupantes, segundo essa representante do Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do DF. A gente precisa trabalhar num processo de conscientização da nossa sociedade de que não é através da agressão física e da violência física que a gente consegue educar os nossos filhos, né? Mas, infelizmente, isso ainda é um dado e que a gente precisa trabalhar para sensibilização e para campanhas para que a gente diminua casos de agressão física contra crianças e adolescentes. Doutora Emília, quando um crime é cometido pelo pai ou pela mãe da criança, ele é considerado ainda mais grave? Sim, com certeza.
Porque o pai e a mãe, como a nossa legislação já preceitua, eles têm aquela responsabilidade do cuidado e da guarda dessas crianças. Então, quando a violência ela parte daquele que tinha por obrigação o cuidado, além de chocar, ainda é mais grave, porque isso vai repercutir na questão emocional daquela criança. Porque para ela, pais, eles devem ser um referencial de proteção. Então, quando a violência parte dos pais, então gera um certo desconforto na criança e aquela sensação de quem é que vai me proteger? Eu não tenho essa proteção em casa, então onde eu vou buscar essa proteção? Se a criança dentro do lar, ela tem um lar violento, no qual ela é vítima constantemente de algumas agressões físicas ou psicológicas, provavelmente essa criança vai transferir tudo isso que ela recebe no lar para os outros ambientes nos quais ela participa. Doutora Luciana, a gente viu na reportagem o caso da Isabela Nardoni, recentemente teve também o do Bernardo. E existem muitas denúncias de violência cometida pelo atual cônjuge do pai ou da mãe. Se o guardião daquela criança fica sabendo da violência, mesmo que ele não participe, ele pode ser responsabilizado? Certamente, até porque, como a doutora falou, é dele a responsabilidade pelo zelo daquela criança, por garantir que ela tenha toda a segurança necessária para o seu pleno desenvolvimento. E vai depender muito da análise do caso concreto para saber até que ponto ele simplesmente não sabia ou que ele realmente tenha tido uma participação ou uma omissão. Porque às vezes o pai ou o genitor guardião, que é o responsável, ele sabe o que está acontecendo e se omite. Em muitos casos, por exemplo, de mulheres que não querem perder o seu companheiro, sabem que suas filhas estão sendo abusadas. Existem casos de pais mesmo que, para não ter o choque com a madrasta, que é quem cuida da criança regularmente, opta por simplesmente se manter inerte. E o que uma pessoa que fica sabendo de um caso de violência a um menor, o que ela deve fazer? Qualquer pessoa pode fazer essa denúncia, mas existem alguns que são corresponsáveis pelo bem-estar da criança. Então, principalmente os professores, os responsáveis pela educação e médicos, eles têm a obrigação legal. Essa obrigação ela é, inclusive, prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, com até uma punição, uma multa para caso de inércia realmente comprovado. E o ideal é que se procure o Conselho Tutelar ou órgão similar da cidade, que já vai ter o aparato suficiente e a prática para também não ter uma ingerência familiar. Agora vamos falar um pouquinho da Lei da Palmada. Ela ajuda realmente a inibir casos de violência? Falar da inibição é bastante peculiar. Por quê? Desde o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é da década de 90, temos a Constituição Federal, que é de 88, temos o Código Penal. Então, temos uma série de dispositivos legais que tratam a respeito desse tipo de violência. E, até então, esses diplomas, eles não têm conseguido inibir de forma eficaz a violência. Então, a Lei da Palmada, ela vem, até mesmo algumas pessoas têm até uma visão errada da lei, acho que foi uma lei totalmente criada, na verdade não. É um projeto de lei que ele vem a complementar e mudar alguns dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código Civil. Então, assim, dizer que inibe é complicado, porque se a criação de uma lei inibisse a violência, essa violência já não existiria, porque temos outras há bastante tempo. Então, na verdade, ela vem ser um plus. Ela vem tentar alertar aos pais da sociedade que a criança ela precisa de uma proteção. Só a criação de lei ela não é suficiente. É necessário políticas públicas, projetos interventivos, para que haja conscientização dos pais, dos professores, dos médicos, para trabalharem na prevenção. Porque aquela criança que sofre uma violência doméstica, ela vai repercutir isso onde ela vai. Então, pode ser que um professor vai tomar ciência disso, um médico, como a doutora acabou de colocar. Então, essas pessoas elas também são responsáveis pela proteção e guarda daquela criança. Em relação à Lei da Palmada, houve todo um questionamento da promulgação da sua necessidade, porque, na verdade, o ECA ele já previa isso há muitos anos, como a doutora falou. O que acontece é que quando teve a instauração do ECA, que houve aquela ruptura de paradigma para proteger o menor, num primeiro momento foi pensado no menor em situação de risco. E não foi pensado naquele menor que está na sua casa, a princípio, bem... E que pode sofrer uma violência a qualquer momento. E no nosso costume, é muito aceito a figura da palmada. Então, eu acho que a grande validade dessa lei é fomentar a discussão para que existam outras formas de educação. Porque o pai e mãe que bate, muitas vezes, é porque a forma como foi educado é a única forma que conhece. O que eu acho que essa lei, ela peca um pouco, é por não ter previsto eficazmente as políticas públicas, não ter feito repasse orçamentário para aparelhar polícia, conselho tutelar e judiciário para acompanhar esses casos. Algo interessante que diz respeito à lei é que anteriormente a gente tinha aquela figura da dor, da criança que sofre a dor. E ela já veio trazer, ao invés da palavra dor, trazer a palavra sofrimento, que aí já engloba a questão psicossocial também. Vamos ver agora a dúvida de um telespectador. Quando pais ou mães
cometem negligência podem ser punidos criminalmente. Doutora Luciana, o que caracteriza a negligência? A negligência é a ausência de algum determinado ato. E no pai, o pai e a mãe, a omissão, ela não é tão simples assim, porque eles são os responsáveis. Então, a negligência vem desde a parte do não acompanhamento escolar, de deixar a criança sozinha, ou mesmo o abandono, que pode ser mais significativo, mais profundo. E o que pode acontecer, doutora Emília, com quem negligencia os filhos? Bom, aquele que faz a prática da negligência, a gente tem os dispositivos lá no ECA, no artigo 129, também temos alguns no Código Penal. Então, essa pessoa que negligencia, então vai depender do caso, da realidade em si. Essa negligência pode ser deixar aquela criança sob a guarda de uma outra criança em casa e o pai e a mãe saiu para fazer compras, fazer alguma coisa. Então, naquele momento, a criança está numa situação de risco, porque ela pode mexer com fogo, ela pode mexer com eletricidade. Então, tudo vai variar de acordo com o grau, porque a negligência em si, como a doutora bem colocou, algumas pessoas até colocam como sinônimo de descuido. Então, na verdade, um descuido dos pais com aquele dever que está lá na Constituição Federal e também no Código Civil de guarda. Então, significa que o pai não está cumprindo aquele dever de guarda. Então, esse pai que é negligente, ele pode ser responsabilizado, sim, criminalmente, e aí vai depender a natureza e a sanção de acordo com a gravidade do caso. Doutora Luciana, a doutora Emília falou aqui da exposição ao risco. Um caso como esse, que o pai negligencia, mas, por exemplo, está ali um risco maior, como a gente teve recentemente do garoto na jaula que acabou perdendo o braço. Aí é mais grave ainda, né? Sem dúvida. Porque não teve só um momento de descuido, como houve a permissão de fazer uma coisa que não é nem costumeiramente aceito, né? E existe a questão também em relação à negligência, de que ela pode ser apenas expor ao fato, não precisa que tenha ocorrido alguma coisa concreta em decorrência disso, como infelizmente aconteceu no caso. Bom, nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Hoje eu recebo aqui no estúdio da TV Justiça Emília Eufrásio, advogada de Direito Civil, e Luciana Maciel, advogada de Direito de Família. A gente conversa sobre o direito de crianças e adolescentes. No início do século XX, diversos países já tinham leis que responsabilizavam as pessoas que maltratavam menores. Em 1989, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou a Convenção sobre os Direitos da Criança, que no ano seguinte foi oficializada como lei internacional e é o instrumento de direitos humanos mais aceito na história universal. Foi ratificado por 193 países, entre eles o Brasil. O tratado determina que os estados devem respeitar as responsabilidades, os direitos e os deveres dos pais, dos membros da família ampliada ou da comunidade, conforme os costumes locais, dos tutores ou de outras pessoas legalmente responsáveis, de proporcionar à criança instrução e orientação adequadas à evolução da capacidade no exercício dos direitos reconhecidos na Convenção. Doutora Emília, de que forma essa convenção influenciou na legislação dos países que a ratificaram, incluindo o Brasil? Quando o país ratifica esse tipo de convenção, significa que ele se submete às normas, aqueles preceitos ali contidos. Então, como o nosso país ele se submeteu, ou seja, ele aderiu a essa proposta, significa que ele está atraindo para si a incumbência de traçar políticas públicas e projetos a fim de evitar esse tipo de violência. A gente não tem como falar de violência sem falar dos direitos humanos. Então, daí a ideia de ser isso discutido a nível internacional e desses países terem aderido como forma de uma política de prevenção. Vamos tentar prevenir, elaborar medidas, então, educativas, elaborar sanções mais, não severas, mas que sejam mais eficazes, para então os países poderem, de um todo, poder então garantir ali o direito daquela criança, daquele adolescente, em respeito à dignidade da pessoa humana, que a nossa Constituição já traça, e também respeitar aquela individualidade daquela criança, que também é um cidadão. Doutora Luciana, o que pode acontecer com um país que ratifica uma convenção como essa e não cumpre? Existem duas formas de não cumprir uma convenção. Utilizar normas próprias contrárias ao que dispõe essa convenção. Essa é a primeira modalidade e ela tem uma punição mais severa pela ONU, que atenta intervir e supervisionar a real aplicação, é levado ao Tribunal Internacional. A segunda forma, que é muito comum aqui no Brasil, é quando você ratifica, existe uma legislação coerente com o que está disposto na Convenção, mas que você não tem efetividade no que está escrito. Podem haver ações da ONU nesse sentido de supervisão, só que ela é um pouquinho mais complacente nessas situações.
E, normalmente, o que é feito é pressionado para que sejam editadas ou retificadas as legislações, tentando achar meios para conseguir a efetividade em si da lei. Nós temos mais uma pergunta feita por um telespectador. Vamos ver. A responsabilidade dos pais é dever irrenunciável? Doutora Luciana, os pais podem renunciar a essa responsabilidade por algum motivo? Não existe na nossa legislação um momento em que você possa renunciar. O que acontece é que as pessoas, a partir do momento que se julguem não capazes de criar o seu filho, que têm o interesse de levá-lo para adoção, elas podem procurar os órgãos públicos. Só que o procedimento para que seja realmente destituído seu poder familiar, ele é extremamente burocrático. Um dos interesses do Estado é manter o menor no seu núcleo familiar originário. Então, muito dificilmente a pessoa que procurar o Estado vai ter efetividade nesse seu pedido, vai haver uma demora muito grande nisso e é que acaba levando as pessoas a abandonar seus filhos em lugares certos, porque não tem esse aparato todo. Doutora Emília, a doutora Luciana falou aqui de abandonar uma criança. Aí já é crime, não é mesmo? Sim, já é crime porque você está abandonando o incapaz. Porque aquela criança, aquele adolescente menor de idade, então ele já é vulnerável por si só. Essa questão do abandono, como a doutora bem colocou, é uma situação muito delicada, porque entra em choque a questão da liberdade. E a ideia que a gente tem dos pais, quanto no que diz respeito aos direitos e deveres, é aquele conjunto que a gente chama de poder familiar. Então, não é simplesmente renunciar. De fato, o sistema é muito burocrático. Então, para que você possa conseguir ser destituído, ou, na prática, por exemplo, de um ato desse, de um abandono do incapaz, pode ocorrer, assim, daquele pai ter, então, ser destituído do seu poder familiar. Ou seja, o Estado toma para si a responsabilidade e aquela criança pode ser ou encaminhada para algum parente que tem interesse em ser tutor daquela criança, daquele adolescente, ou então ser encaminhada para adoção. Doutora Emília, quando a pessoa pode ser destituída do poder familiar? Entre esse caso do abandono do incapaz, os maus tratos, a violência, seja ela sexual, física ou moral. Então, aquela criança que está sendo vítima de alguma forma de ofensa, alguma forma de violência, e claro, desde constatado, então tudo isso tem todo um devido processo legal. E se for constatado pelo nosso Poder Judiciário que aquele pai ou aquela mãe está incapaz de exercer o seu pátrio poder, ou seja, está incapaz de exercer deveres e exigir também algumas obrigações daquela criança, daquele adolescente, então dele é retirado esse poder. E aí a criança fica à mercê então de uma adoção ou então de viver aí com um tutor. Doutora Luciana, e quando o pai ou a mãe não assumem essa responsabilidade ou tem destituído o poder, quem é que pode assumir essa responsabilidade? Num primeiro momento, é tentado ver a manutenção da criança dentro da sua família originária. Às vezes, os pais não têm condição de criar o seu filho, então é encaminhado para uma avó ou para algum tio, às vezes algum familiar que já tem um vínculo com a criança, ou então ela iria para as filas de adoção. O que, quanto mais velha a criança, é mais difícil que ela realmente ocorra, né? E pode ser uma pessoa que simplesmente tem convivência com aquela criança, mas que não tem nenhum parentesco? Dentro do processo que vai ser estudado, mas isso acontece muito com crianças maiores. Com as crianças menores, como existe uma procura muito grande, principalmente nesses nenéns recém-nascidos, existe uma dificuldade maior. E acaba entrando uma certa informalidade, porque muitas vezes quando algum primo, algum parente tem interesse em criar um neném recém-nascido, ele acaba ficando com uma guarda provisória por um tempo e só pedir a legalização e a regulamentação disso posteriormente para evitar que ela seja encaminhada para adoção. Doutora Emília, só para a gente esclarecer aqui, qual é a diferença entre tutor, curador e representante legal? Naturalmente, os pais são os representantes legais daquela criança. Na ausência dos pais, por alguma razão, uma delas a gente até já citou, quando é retirado o pátrio poder dos pais, aí essa criança é encaminhada para alguém que então faça aquele papel de representá-los. E essa pessoa a gente vai chamar de tutor. Até os 18 anos de idade, ou seja, os absolutamente, os relativamente capazes, eles vão ter o seu tutor legal. Acima disso, se a pessoa tem alguma incapacidade, aí como já atingiu a maioridade civil, a gente vai chamar de curador. Os três, eles dizem respeito a um único fato, alguém poder representar aquela criança ou aquele adolescente. Até os 16, a gente vai falar que os pais representam a criança e dos 16 aos 18, a gente vai dizer que o pai assiste aquela criança nos atos da vida civil. E você sabe quais são os deveres dos pais e os direitos dos filhos? A nossa equipe de reportagem foi às ruas conferir a opinião das pessoas. Eles têm direito à educação, eles têm direito à proteção, eles têm direito à saúde, certo?
a todos os direitos básicos de um adulto perante a lei. Todos os pais, né, têm que garantir uma boa educação para seus filhos, garantir um bom lugar de moradia, evitar todo quanto é tipo de qualquer tipo de prejuízo psíquico à criança que é criada na base da violência. Saber que os filhos estão fazendo na rua, estão mexendo com drogas, coisas erradas, porque hoje em dia corre muita violência e os pais têm que estar sempre perto dos filhos para poder orientar, para poder estar crescendo na vida também. A responsabilidade tem que ser muito grande, porque hoje em dia com a pedofilia você não pode deixar, inclusive com um parente, por exemplo, você deixa com um tio, até mesmo com o irmão, né? Tem que ter muito cuidado com isso. Se puder estar presente no dia a dia, melhor ainda, porque a educação ela vem da base familiar. Doutora Emília, um dos entrevistados falou aí em pedofilia. Esse é um dos crimes que mais preocupam? Sim, juntamente com a violência. Porque a pedofilia, ela, além de causar um transtorno físico, inclusive podendo levar aquela criança à morte ou aquele adolescente, ela também causa um abalo psicológico naquela criança. E alguns dados veiculados através dos meios de comunicação, é verificado que os crimes de pedofilia geralmente são praticados por pessoas que estão próximas da criança. São os pais, irmãos, tios, avós, vizinhos próximos, amigos dos pais, ou seja, aquelas pessoas que participam da vida cotidiana da criança. Então, quando é descoberto esse tipo de crime, realmente ele choca, porque ele é praticado por alguém que a criança não espera. Mas, além dele, também tem a questão da violência. Às vezes a gente acha que a violência é somente a física, mas a violência emocional também agride muito a criança e causa sérios transtornos para o desenvolvimento dessa criança. É curioso falar também em relação a essa questão da violência, porque estudos recentes da Organização Mundial de Saúde revelam que, na verdade, a violência é hoje o principal problema de saúde pública no mundo. Porque todas as hospitalizações, elas decorrem de violência de alguma forma, seja ela psíquica, os casos de depressão, ansiedade. Então, todas essas epidemias contemporâneas, elas são frutos da violência. Pois é, doutora Luciana, as estatísticas mostram que a maioria da violência é cometida dentro de casa. Há como prevenir? O principal seriam as políticas públicas mais efetivas, a conscientização, a mudança daquela visão em que a criança era um objeto e ela passe realmente a ser um sujeito de direitos. Dentro do núcleo familiar, a atenção dos pais. Então, eu acho que a prevenção é realmente a mudança da saúde pública de uma forma geral, a estipulação de outras formas de controle e de fiscalização, porque eu acho que a impunidade hoje, como são crimes muito silenciosos, ela acaba fomentando a ocorrência deles. Doutora Emília, outro entrevistado falou também na necessidade do pai acompanhar de perto as ações do filho. Se esse filho, por exemplo, é menor, comete uma infração, o pai pode ser responsabilizado? Pode sim. Achei até interessante que ele colocou, porque ele falou a respeito de ter o filho próximo, e isso é algo que está na lei civil. Não é só criar e educar, mas você está formando um cidadão. Então você tem que vigiar, você tem que formar ele como pessoa, como ser humano, digno de direitos, de deveres. Então, se aquela criança praticou alguma infração, algum delito, então aquilo ali vai repercutir sim para os pais, e eles que têm essa responsabilidade civil e dependendo do caso penal também. Para encerrar, eu gostaria de saber de vocês se os direitos das crianças e adolescentes são respeitados no Brasil como deveria. Doutora Luciana. A partir do momento que o nosso país passou a adotar a legislação e mesmo os casos de jurisprudências com fundamento nos princípios, ela passou a se tornar mais eficaz. Tem as legislações hoje de tanto alienação parental, a mudança na forma de adoção, tudo isso tem resguardado um pouco mais o direito das crianças e adolescentes. Para a senhora, doutora Emília. Bom, acho que a nossa legislação, claro que ela não esgota todas as possibilidades, mas ela é uma legislação bastante rica. Nós temos na Constituição Federal, nós temos Código Civil, Estatuto da Criança e do Adolescente, temos, por exemplo, alimentos gravídicos, então existe uma infinidade de normas positivadas. A questão é a aplicabilidade dessas normas e também a conscientização, porque alguns pais, não são todos, mas observa-se que alguns pais eles praticam a violência até mesmo por desconhecimento, seja porque foi vítima de violência, seja porque tem aquela ideia de que a palmada vai resolver. As instituições sociais que nós temos, as 4 grandes, né, que é o Estado, a escola, a igreja no geral e a família, das 4 apenas a família que ainda pretende deter esse poder de bater, de usar a violência física como meio de educação.
Não é permitido mais que o Estado faça isso, não é permitido mais que a igreja faça isso, não é permitido que a escola faça isso. Isso há muitos anos. Então é algo a se pensar. Por que então que a família deve ter esse direito de então sacrificar essa criança com a violência? E um outro ponto a ser importante para pensar também é, nós não gostamos de violência. Ninguém gosta de ser reprimido com a violência. Então por que você vai transferir essa agressão para uma criança? Mesmo porque nós, enquanto adultos, nós temos o discernimento, é que eles ainda estão formando a personalidade. Então é algo a se pensar de forma a evitar essa violência. Nós chegamos ao final do artigo 5º de hoje. Doutora Luciana, doutora Emília, eu agradeço muito a presença de vocês aqui conosco e obrigada também pela sua audiência. Participe do nosso programa enviando sugestões de temas para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá. No programa Artigo 5º desta semana, vamos falar sobre as responsabilidades de familiares quando se trata de crianças e adolescentes. Você vai saber o que pode acontecer com quem comete violência contra menores ou negligencia os direitos. No estúdio, eu converso com Luciana Maciel, advogada de Direito de Família, e com Emília Eufrásio, advogada de Direito Civil. Eu espero você no Artigo 5º. Olá, está começando o programa Artigo 5º. A cada semana trazemos até você um tema diferente para mostrar como os constituintes de 88 se preocuparam com os nossos direitos e garantias fundamentais. No programa de hoje vamos falar sobre quando e como o Estado pode requisitar bens e serviços. O artigo 5º garante o direito de propriedade, mas determina que a lei deve estabelecer o procedimento para desapropriação por necessidade, utilidade pública ou interesse social, mediante justa